Olá, meus queridos companheiros do Centro Espírita Raio de Sol, da cidade de Belém do Pará, uma cidade muito importante para mim. Aí conheci a doutrina espírita, aí conheci Sâmia, casamos, meu emprego mais significativo também consegui aí, ainda muito jovem, uma cidade que me dá muitas boas recordações. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma das leis espirituais mais revolucionárias das nossas existências. Porque se nós nos apropriarmos desse conhecimento espiritual, Neto, nós poderemos verdadeiramente libertar as nossas almas. Sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente decidiu fazer hoje um estudo sobre este assunto, porque entendemos que, da maneira como o Espiritismo nos oferece a leitura do que seja o existir, muda completamente o sentido das nossas vidas. Isto por quê? Porque nós trazemos, e nenhum de nós ignora, trazemos uma ancestralidade muito complicada. É, nossa origem enquanto espécie humana, ela surgiu de uma espécie que vivia na savana, disputando espaço, lutando com o predador, se defendendo. E nossos ancestrais eram, na verdade, muito violentos. É só nós observarmos como se comportam os antropóides, como que se comportam os chimpanzés, gorilas, orangotangos, gibões, que são os seres mais próximos da nossa escala evolutiva em relação ao ser humano. Nós temos muita violência, viemos de uma ancestralidade com muita impulsividade, defesa de território, comando do bando, macho alfa. Isso deixa em nós muitas sequelas em termos comportamentais. Muitos comportamentos atávicos que dizem respeito à dificuldade de lidar com quem nos desafia, com quem faz alguma coisa que nos desagrada. E a história da humanidade, ela é marcada desde o princípio por uma expressão de muita violência na forma de nós lidarmos com as outras pessoas. Nós já tínhamos uma ancestralidade violenta, é verdade, nós já éramos assim, os nossos ancestrais eram violentos. Mas, embora nós fôssemos violentos, nós não tínhamos inteligência para sermos maus de verdade. Era mais uma maldade instintiva, do instinto de conservação. Na medida em que na história da humanidade houve a chegada de um outro grupo de espíritos que migraram de outros lugares da Terra para aqui comporem efetivamente um novo espaço de desenvolvimento das suas potencialidades espirituais, esses espíritos migrados, eles trouxeram muitos saberes, muita inteligência para a nossa cultura. Ciência, filosofia, arte, até a mesma própria religião, também nos foi oferecida em boa parte por esse grupo de espíritos que tinham várias dificuldades morais e uma inteligência muito aguçada. O resultado é que esses espíritos assim muito inteligentes e atrasados moralmente nos deram grandes ideias de como desenvolver a nossa sociedade. Mas construíram na Terra uma sociedade extremamente violenta. Desde os primórdios da nossa civilização, já nem estou falando de pré-história, daquele período mais próximo da animalidade, estou falando do nosso período já civilizatório, como civilização, com governantes, territórios definidos, homens para comandar determinado grupo de indivíduos. Meu Deus, quanta barbaridade nós cometemos em nome do poder. Guerras, opressão, tirania, escravização,
crueldade das formas mais diversas possíveis. Essas entidades que vieram para cá eram extremamente belicosas e quando tinham a possibilidade de comandar um povo ou uma comunidade, estabeleciam seu poder através da violência, do autoritarismo, de uma forma extremamente agressiva para se colocar nos postos de comando. Promoviam guerras com os povos vizinhos, matavam as pessoas de uma forma muito cruel. A história relata que nós tivemos um imperador na Babilônia, que nós chamamos de Nabucodonosor. Ele criou a lança de mão, que tinha duas pontas. Era uma lança de mão, que aqui ela abria em duas. Ela abria em duas porque era exatamente a distância dos olhos humanos, para que ele pessoalmente cegasse as pessoas. Veja o nível de crueldade que nós desenvolvemos. Estabelecer a violência no domínio dos territórios inimigos. Matar as pessoas. Escravizá-las, cegá-las, mutilá-las. Impor a elas sacrifícios sobre-humanos. Nós somos uma civilização marcada por muita violência. Uma bestialidade na forma de nós vivermos. E isso não é ato de uma pessoa ou de uma época. Essa é a conduta dominante da humanidade ao longo dos milênios, nas diversas culturas, Ocidente, Oriente, Norte, Sul. É muito frequente a crueldade, o desamor, a violência como comportamento da criatura humana. Evidentemente que essas atitudes violentas, elas produzem ódio naqueles que recebem. Quando muito, recebe pelo menos mágoa daquilo que aconteceu. Traições, abandonos, muito pesado. E nós nos acostumamos a ser assim. E quando a gente age de maneira cruel, despertamos nos outros ódio. E esse binômio, violência de um lado, ódio do outro, ou violência de um lado e mágoa do outro, produz na criatura humana um ímã que vincula esses indivíduos para que eles voltem a se encontrar. Quando alguém é violento, tem uma atitude violenta e a vítima, assim chamada, ela desenvolve ódio ou mágoa, os vínculos se estabelecem e há uma grande tendência de que os indivíduos voltem a se encontrar em uma próxima existência. Eu não estou dizendo com isso que, obrigatoriamente, se A machucou B e B tem ódio de A ou tem mágoa de A, que eles obrigatoriamente irão se encontrar. Não posso dizer isso de maneira absoluta, mas é muito provável que eles se encontrem. Se não na próxima, em alguma existência mais à frente. Por que não logo na próxima? Porque às vezes a gente não tem maturidade para reencontrar. Às vezes o nosso ódio é tão grande que se eu reencontrar o meu agressor, eu não vou saber lidar com isso e eu posso colocar a perder a possibilidade de reabilitação. Então, às vezes, uma violência cometida numa existência, ela pode atravessar um tempo maior para que esses envolvidos voltem a se encontrar em melhores condições para que eles possam resolver as suas questões. Mas existem dois sentimentos que são muito frequentes. Um deles, o ódio. O outro, a mágoa. Qual a diferença entre esses dois? É que o ódio é um sentimento onde nós percebemos a ausência do amor. Ninguém está cheio de ódio.
Não existe ninguém. Falando que está cheio de ódio. Não pode estar cheio de ódio. Porque o mal não é o contrário do bem. O mal é a ausência do bem. Se alguém se diz cheio de ódio, na verdade, está vazio de amor. Quanto mais vazio de amor eu estou, mais ódio então eu desenvolvo. É como uma luz. O bem é como a luz. E o mal é como se fosse a escuridão. Não existe lanterna preta, que as coisas estão acesas e a pessoa vem com uma lanterna preta e torna aquilo escuro. Não existe. A luz, quando se faz, ela espanta a escuridão. Assim acontece com o bem. Quando o bem aparece, quando o amor aparece, o ódio então desaparece. Por quê? Porque ele não é seu oposto. Não existe luta do ódio contra o amor. O ódio simplesmente é o estado onde a criatura está vazia de todos os sentimentos positivos que ela poderia ter. Isto é o ódio. E a mágoa, qual é a diferença? A mágoa a gente só sente de quem ama. Ninguém sente mágoa de quem não ama. Quando a gente ama alguém, nós criamos uma expectativa do que esse alguém vai nos entregar. Ah, esta pessoa, ela vai me amar e ela vai fazer isso por mim, ela vai me cuidar. E a pessoa não faz. A pessoa não faz. E quando nós olhamos que aquela pessoa que eu criei tanta expectativa não faz o que eu imaginei que ela faria, nós desenvolvemos então um sentimento diferente. Que é, pode desenvolver ódio? Pode desenvolver ódio. Mas o mais comum quando a gente tem um sentimento de amor e se frustra é o sentimento da mágoa, em que a gente se decepciona profundamente com a pessoa. Perdemos a espontaneidade, não acreditamos mais nela, não queremos ver essa pessoa na nossa frente. Isso às vezes não é ódio, às vezes isso é mágoa. A mágoa é o amor que adoeceu. Toda mágoa por baixo dela tem amor. O amor ficou doente porque eu criei uma expectativa que não se concretizou. E a gente vai perceber que no fundo, as pessoas, elas não nos magoam. Calma, não briguem comigo. As pessoas não nos magoam, porque, na verdade, as pessoas nunca fizeram as coisas com o interesse de nos magoar. Quando a gente se magoa com alguém, na verdade, nós estamos nos magoando com a imagem que eu fiz desta pessoa na minha cabeça. Então eu tenho um marido, tenho uma esposa e eu tenho uma expectativa de como ele vai me tratar. Ele não faz. Eu tenho um filho, tenho uma expectativa. Não faz. Uma mãe, não faz. Então eu me frustro porque eu criei uma expectativa dentro de mim que não se consolida na realidade. Então, no fundo, nós nos magoamos com a imagem que nós fazemos daquilo que esta pessoa faria por nós. E quando isso não acontece, nós nos frustramos, mas o amor está ali dentro, guardadinho. Fica guardado para que a gente consiga resolver essas questões. E assim, o que pode ser oferecido para resolver essas questões? Existem mágoas pequenas, existem ódios pequenos. E existem mágoas grandes e ódios grandes. Para ódio pequeno e mágoa pequena, é muito possível que durante a existência a gente se acerte, a gente se perdoe, a gente se abrace e a gente se resolva. Então, para situações de pequeno vulto, que as pessoas se magoaram ou ficaram com raiva uma da outra, é possível que a gente, trabalhando as nossas questões, a gente consiga de verdade resolver tudo isso. Mas pode acontecer outro tipo de situação. Um ódio muito grande, uma história de desamor sem medida. Uma história de violência que não tem palavras para definir.
uma pessoa que de repente invade seu lar, machuca seus filhos e suas filhas, sua esposa, na sua frente, violenta seus familiares diante dos seus olhos, tortura essas pessoas, depois as mata de maneira cruel, avança para você, tortura e mata você de forma absurda, depois toca fogo na casa com todo mundo dentro. Uma história desse tipo, que eu estou inventando, é uma história mais difícil da gente perdoar, é mais complicado. Porque não se trata mais de um ódio pequeno, de um problema com o vizinho, de um problema no meu trabalho. É uma coisa muito mais grave. Então, para ódios e mágoas pequenas, a própria existência tem condição de muitas vezes resolver. Dá para resolver, mas tem mesmo que a gente não consegue resolver nem os pequenos. Agora, para os ódios grandes, que a gente não conseguir resolver na existência, porque tem gente que consegue resolver, sim, os seus conflitos existenciais no curso da existência. A pessoa teve uma história desse tipo que eu contei, mas ela conseguiu superar e perdoou e se desenvolveu. Então, é possível que uma pessoa numa mesma existência ela consiga dar a volta por cima e perdoar esse seu agressor. Mas tem vezes que não. E é muito comum. A gente parte da vida, nossa, varado de dor, extremamente infeliz. Então, para esses casos, é necessário a reencarnação. E a reencarnação ela tem um atributo muito interessante. A gente tem o esquecimento do passado para se reencontrar. E às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas Deus é muito sádico, né? Porque ele sabe as pessoas que eu não gosto e junta as duas histórias. Por que ele faz isso? Exatamente a pessoa que eu mais detesto ele colocou perto de mim. A razão pela qual isso acontece é porque, pela lei de Deus, o homem só é feliz quando ama. Isso está na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, indagando os espíritos sobre o que é a lei natural, recebe como resposta que a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, afastar-se da lei de Deus é condenar-se à infelicidade. O homem só é infeliz quando se afasta dela. Se ele não se afastar dela, ele não experimenta a infelicidade. Então, como o objetivo de Deus é que nós sejamos, de fato, felizes, o que faz o Senhor? Ele quer que a gente dissolva esse ódio que a gente tem através da reencarnação. Ah, mas é uma maldade? Não, mas aí vem o esquecimento do passado. O esquecimento do passado fará com que você conviva com este indivíduo e crie novas histórias. Então você vai ficar, sei lá, 10 encarnações com ele como seu parente. Ele vem seu filho, vem seu irmão, vem seu pai, volta como filho de novo, você é avô dele, sei lá. As histórias vão se repetindo, você vai repetindo novas histórias, novos esquecimentos, novas histórias, na expectativa de que essa repetição dos fenômenos, Neto, nos leve a um processo de esvaziamento desse sentimento ruim. Como se esse sentimento ele fosse desbotando no tempo, ele vai perdendo força. Porque eu tive uma história com ele lá atrás, mas eu tenho várias histórias com ele mais recentes, que são histórias mais felizes, em que ele mostrou para mim que ele não é tão ruim quanto eu imaginava que ele fosse. Até porque ele também está melhorando, eu também estou melhorando, e o progresso que eu estou empreendendo começa a ser percebido. E o progresso que ele também está promovendo nele, também a gente começa a perceber. E com essa dinâmica, eu vou descobrindo o quê? Que ele não é tão ruim quanto eu pensei que ele fosse. E, consequentemente,
nós começamos a desenvolver uma certa simpatia. E essa simpatia, quantas existências forem necessárias, ela vai se diluindo, diluindo, vai lentamente se transformando em amor, e ao se transformar em amor, ela se afasta necessariamente do ódio, e ao se aproximar do amor, se aproxima da lei de Deus e nos concede a felicidade. Esse é o mecanismo. Então, é o reencontro para que nós consigamos efetivamente acharmos a felicidade. Esse é o objetivo pelo qual os espíritos reencarnam próximos em existências posteriores, mesmo quando estão envolvidos em histórias mal resolvidas. Então não é sadismo do Criador, não é sadismo da lei de Deus, mas é a estratégia para garantir a cada um de nós a solução dos nossos problemas emocionais e, consequentemente, o acesso à felicidade que Deus deseja nos entregar. Isso, inclusive, nos ajuda a entender uma coisa que se fala muito em doutrina espírita. Se fala muito, todos nós seremos felizes, o destino da criatura humana é a felicidade, os espíritos no progredir da história alcançarão a felicidade. E algumas pessoas dizem assim, mas se a gente já vai ser feliz mesmo, né? Vai ser feliz. Se a gente já vai ser feliz, por que Deus não antecipa então essa felicidade logo agora e nos dá pelo menos 10% disso, 20%? Me dá um vale de felicidade, pelo amor de Deus, para eu descontar. Poxa vida, me dá algo. Seria tão legal, né? A gente chegar com Deus e assim, Senhor, você vai me dar a felicidade lá na frente. Então, já que você vai me dar, dá logo esse negócio. Porque fica segurando, sabe? Não precisa segurar. Me entrega, ela vai me entregar mesmo, entrega logo. Pois é, não dá para entregar. Por quê? Porque a felicidade não é dom gratuito. A felicidade é conquista. Então eu preciso primeiro conquistar a felicidade para eu poder obtê-la. E como é que eu conquisto felicidade? Através do amor. É quando eu sinto amor que eu sou feliz. Então, se eu tenho alguém que eu odeio, se eu tenho alguém que eu não consigo resolver o meu problema com esta pessoa, eu não sou feliz. Não existe um único espírito em todo o universo infinito que possa verdadeiramente ser feliz se ele não ama. Ele pode até dizer, eu sou feliz, mas não é. Ele só será feliz de verdade se ele amar. É por isso que Deus não pode antecipar a felicidade. Porque a felicidade é a consequência do amor. Se eu tenho alguém que eu criei uma dificuldade, eu não estou conseguindo conviver, eu tenho ódio ou mágoa, eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Não tem como ser feliz. Então não tem como Deus antecipar. Mas se eu conseguir me libertar desse ódio, me libertar dessa mágoa, eu conseguir resolver isso, eu começo a experimentar o amor e, consequentemente, eu sou feliz. Então, a felicidade é a consequência natural de sentir amor. Por isso que não pode ser adiantado. Beleza? Então, essa dinâmica da criatura humana, ela é muito importante para que a gente entenda como que as coisas se dão no dizer da doutrina espírita. Mas aí nós temos aqui duas pessoas. Elas têm um grave problema entre elas. Tem uma violência muito grande. Elas não se suportam, elas se odeiam. A vontade que eu tenho de matar essa pessoa. Então, nós vamos perceber que Moisés, quando esteve conosco, ele deu um passo gigantesco nesse processo de educação espiritual, com a chamada lei de Talião, aquela pagarás olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura e tal.
As pessoas dizem, não, mas aquela lei é uma lei muito violenta, meu Deus. Cara, vai pagar olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida. Como que pode isso? Pois é. Olha, pode parecer uma coisa absurda isso, né? Mas naquele período da história da humanidade, pela compreensão espiritual que as criaturas humanas tinham naquele período, era uma coisa fantástica. Que repare, olha como é que acontecia antes. O sujeito me dava um tapa e eu dizia, você me deu um tapa, eu vou matar você. E aí eu matava a pessoa porque ela me deu um tapa. E o que é que a lei de Talião faz? Senão você não vai matar. Foi o que ele fez. Ele te deu um tapa. Então você vai lá e dá um tapa nele. Então eu vou dar 5, não. 1. Veja como estabelece um limite para o processo da violência, para que a criatura não se exceda. Pode parecer hoje aos nossos olhos que aquilo é uma coisa bárbara, mas aquilo foi um progresso enorme. Porque era qualquer coisa eu matava. Não, me ofendeu, eu vou matar. Me ofendeu, eu vou matar. Então a gente vai percebendo que as estratégias que nós vamos encontrando na lei de Deus para que a gente consiga se libertar do processo do ódio e da mágoa, eles não são feitos de uma vez só, não. A gente tem que ir aprendendo como é que a gente vai se libertar desse processo. Então, em Moisés, a gente vai aprender a não se exceder. Se alguém me fez algo, eu não poderei fazer com ele nada pior do que ele já fez comigo. Isso vai limitando os processos de violência e vai impedindo que haja uma desforra depois. Porque o que acontecia? Fulano me deu um tapa, pois então eu vou matá-lo. Aí eu ia lá e matava a pessoa. Aí os familiares deles diziam assim, ele matou o nosso irmão. Vamos matar a família dele. Está percebendo como vai escalando? De um tapa virou uma morte, e de uma morte virou a morte de uma família. Então não havia limite. Aí agora não. Ele te deu um tapa? Foi. Então agora você vai dar um tapa nele e ele não vai voltar para te dar outro porque igualou, tá? Você fez e o outro fez, pronto. Agora aquela demanda acabou, vocês sigam suas vidas e está tudo resolvido. Gente, isso é um progresso absurdo, considerando o estágio que nós nos encontrávamos nesse período espiritual. Uma coisa sem nome, o que a gente conseguiu ganhar com esse momento de transformação com a lei de Talião. Quando Jesus chegou, ele veio com uma proposta muito diferente. Ele veio com uma proposta escandalizadora. Porque a proposta de Jesus para resolver o problema não era dizer assim, ele te feriu, então você vai lá e tirou um olho, então você vai lá e tira um olho dele. Não era mais isso. A lei de Jesus propunha uma coisa muito surpreendente. Algo que a gente não conhecia em Israel. É certo que Krishna, que Buda, já haviam falado sobre o perdão nas suas regiões para os seus seguidores, mas em Israel nunca alguém havia falado de perdão em Israel. Se você pegar o Antigo Testamento, que é o texto religioso antes do nascimento de Jesus, você vai encontrar ali 49 livros. É uma coisa bem volumosa. A maior parte da Bíblia é o Velho Testamento. Conta toda aquela história dos vários personagens, desde do início até o profeta Malaquias, que é o último do Velho Testamento. Muitas histórias ali, né? Não há nenhuma história de perdão, sabia? Não tem, o perdão nunca é falado lá. Aí você vai me dizer, não é verdade. Realmente, não é verdade. Por quê? Porque o perdão é falado 77 vezes no Velho Testamento. 77. Todas as vezes que ele é falado, ele é o perdão de Deus para com os homens. Ele não é perdão entre duas pessoas. Não existe história de perdão entre pessoas no Antigo Testamento.
A única exceção que nós temos é no livro de Gênesis, quando Esaú e Jacó se reencontram e Esaú perdoa Jacó. Eles eram irmãos, né? Eles eram irmãos, tiveram uma dificuldade por conta da primogenitude. Aquilo aconteceu 21 anos atrás, quando eles se reencontram. O irmão mais velho, que era Esaú, perdoa o irmão mais novo e a vida que segue. É a única história que tem de perdão, mas é entre dois irmãos. Não existe no Velho Testamento nenhuma história de alguém perdoando outro alguém ou se ensinando, falando que você deveria perdoar o outro daquilo que o outro lhe fez. Não tem. As únicas 76 outras histórias que o Antigo Testamento tem para falar sobre perdão, todas sem exceção, é rogando a Deus que perdoe o povo, para que o Senhor perdoe o seu servo, sempre nesse sentido, nunca entre pessoas. Quando Jesus aparece no cenário dali da Palestina, nossa, ele vem trazendo uma história muito diferente, porque ele vai falar de perdão. Para os judeus, isso é um negócio muito escandaloso, sabe? Como assim perdoar? O cara me feriu, o cara me machucou, o cara fez mal para mim, eu vou deixar barato. E o Cristo propõe o perdão de uma maneira irrestrita, porque ele não diz perdoa teu próximo, ele não diz perdoa teu irmão. O Antigo Testamento chegou a dizer ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas é o próximo só, o distante não, só o próximo. E Jesus, quando propõe o perdão, ele propõe o perdão de uma maneira muito mais larga do que os judeus estavam acostumados a ver. Porque dentro da cultura daquela época judaica, havia uma visão de que os judeus são os judeus, os outros povos são os outros povos. Então, quando fala próximo, ajudar, etc., aquilo se circunscrevia a quê? Ao povo judeu. Então, ajudar o outro, cuidar do outro. Então, os judeus se ajudarem. Se você vê uma pessoa caída, você junta. Isso aí é a regra. Mas para a comunidade. Um romano, um grego, ele não é meu próximo, né? Ele não é meu próximo. E quando Jesus comparece nesta sociedade, ele vem propor para que as criaturas humanas perdoassem não o próximo. Escandalosamente, Jesus vem propor uma coisa inimaginável. Ele vem propor o amor aos inimigos. Gente, isso é uma coisa completamente fora do radar dos judeus. Eles imaginavam um negócio desse. Como assim? Eu pegar o meu inimigo? O meu inimigo, tu quer que eu pegue? Não, já não tem condição de fazer isso. Mas esse era, na verdade, um dos pontos mais importantes do ensinamento de Jesus, porque ele vinha oferecer isso como a solução para o ódio, para a mágoa, para tudo de difícil no relacionamento entre as criaturas. Você quer resolver seus problemas? Perdoe o seu próximo. Perdoe o outro. Não guarde ódio da pessoa que frustrou você. Não guarde mágoa. Liberte-se disso. Liberte-se. E como isso ficou muito escandaloso, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ele está falando sobre os mandamentos que ele está mudando. Ouviste o que foi dito aos antigos e tal. E ele faz a sua interpretação dos mandamentos. O último que ele muda é esse. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na verdade, aqui vale uma observação. As pessoas falam muito, né? Ué, como é que Jesus disse que ele não ia mudar e mudou, né? Porque ele disse que ninguém poderá mudar a lei, que ele não veio para mudar a lei, que ninguém pode mudar a lei. Mas ele mudou. Porque ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo e tal. Aí você diz: ué, mas é para mudar ou não é para mudar? Qual é o certo desse negócio? E aí é importante observar que a lei ela não era falada, a lei era escrita. O que era falado eram as interpretações que os rabinos davam para aquilo que estava escrito.
Então Jesus não está mudando a lei, ele está mudando o que é dito, ou seja, ele está mudando a interpretação que os rabinos dão para os textos escritos. E aí ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Ora, se ouviu, não é escrito. Se é dito, não é lido. Isso aí são os ensinamentos que os rabinos davam. E ele vai trazer a visão dele, olha. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Realmente isso não está escrito em lugar nenhum, tá? O Velho Testamento não tem em lugar nenhum que a gente tem que amar ao próximo e odiar o inimigo. Não existe. Existe só no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, a expressão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, não está dito para odiar o inimigo. Não há nenhuma colocação nesse sentido. E aí o que é que vai acontecer? Quando Jesus fala que teríamos que perdoar os inimigos, aquilo cai como uma bomba em cima da cabeça das pessoas. E ele então vai detalhar. Ele vai criar 3 níveis para facilitar o entendimento de como é que a gente perdoa o inimigo. Pode pegar no texto de Mateus que está lá. Ele diz: amai os vossos inimigos. O povo fica com o olho desse tamanho, aí ele desdobra para o primeiro nível. Fazei bem aos que vos aborrecem. Se uma pessoa te aborrece, você vai e faz bem para ela. Mas ela fez mal a mim. Desarme o ódio, não dê troco. Devolva com bem o mal que lhe façam para arrefecer. Imagina em casa. A pessoa em casa dá um coice em você, você dá 2 nela. Se alguém trata você mal, trate bem. Quebre o círculo vicioso do ódio. Se ele faz mal a você, faça bem. Isso para ele é que é amar o inimigo. O cara fez mal a você, então faça bem a ele. Fazei bem aos que vos aborrecem. Se uma pessoa me aborrece, eu vou fazer o bem a ela. Segunda camada que Jesus propôs: bendizei os que vos maldizem. Se eu não consigo fazer o bem para a pessoa porque ela não acredita em mim, ela é muito estranha, então tudo bem. Não tente fazer o bem, ela não vai acreditar, ela não vai se desarmar. Então não faça por aí. Tente uma segunda camada. Bendizei os que vos maldizem. Então, se a pessoa fala mal, aí você fala bem dela. Porque a gente, falou mal, depois ela também é uma safada. Aí a gente vai e devolve, às vezes, pior do que a pessoa fez. O que Jesus diz é: a pessoa fala mal de você, fala bem dela. Desarma a pessoa pelos seus recursos. Então, se a pessoa faz o mal, fazei bem aos que vos aborrecem. Se ela fala mal, bendizei os que vos maldizem. Mas tem vezes que a criatura é tão difícil que não dá nem para fazer bem e nem para falar bem. Eu vou fazer o quê? Ele desce para o terceiro nível. Orai pelos que vos perseguem, que são os primeiros, e vos caluniam, que são os segundos. Ora pelas pessoas. Parece simples, né? É só orar pela pessoa que faz mal a você. E experimente você orar para uma pessoa que prejudica você. E você verá o quão difícil é a gente tentar manter um pensamento bom na direção de uma pessoa que não faz mal. Mas é um exercício que a gente precisa fazer para desarmar dentro de nós esse sentimento ruim de achar que as pessoas que nos prejudicam merecem serem vingadas. A gente tem que esmagar, tem que destruir, tem que acabar com elas. Não. Quando eu faço isso, eu me insiro na lei de causa e efeito para novos encontros. Quando eu tenho essa possibilidade de ter ódio de alguém e devolver essa moeda, eu automaticamente me inscrevo na lei de causa e efeito para ser alguém que vai
passar por graves situações quando eu poderia resolvê-la agora. Então, Cristo propõe o perdão para dissolver a necessidade dos reencontros. Existem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não sou nem besta para perdoar. Isso é um absurdo. O cara fez mal a minha vida inteira, acabou com a minha vida, e eu ainda vou perdoar, que sou uma besta. Não sou um égua para estar perdoando quem me faz o mal. Como diria um bom paraense, olha já se eu vou deixar isso acontecer. E, na verdade, aí vem uma chave muito importante que o Espiritismo nos dá. O Espiritismo nos diz o seguinte, que quando A machuca B, não se cria um vínculo entre os dois. Isso é muito importante. Atenção, Neto, preste atenção que eu vou falar talvez o que eu tenho de mais importante para falar agora. Quando A machuca B, não cria vínculo entre os dois. Só cria vínculo quando A machuca B e B fica com ódio ou com mágoa de A. Aí os dois se juntam. Mas se A machuca B e B não tem ódio de A, não acontece isso. Não existe. Então a gente perdoa para não ter que reencontrar. Entendeu a jogada? Eu perdoo para encerrar essa conversa por aqui. Para não precisar de reencontros. E muitos dizem, mas aí eu vou tirar dele a culpa que ele tem. Aí eu vou tirar a culpa que o cara tem. Isso está errado. O cara faz. Tá bom, tá perdoado. Aí o cara vai embora, feliz da vida, né? Aprontou, acabou com a minha vida. E eu perdoei, que sou uma besta, perdoei e fica tudo lindo. Não concordo. Pois é, aí que vem a grande chave. Presta atenção, Neto. Perdoar não tira a responsabilidade que o outro tem pelo que ele fez. Porque, na verdade, quando A machuca B, A não deve para B. Nós devemos é para a lei e para nós mesmos. É o que diz André Luiz no livro Ação e Reação. Se devemos é para a lei e para nós mesmos. Então não existe débito entre criaturas, existe débito de mim para comigo mesmo. Se ele me machuca e eu guardo ódio, guardo mágoa dele, eu me insiro na história. Mas quando eu o perdoo, eu me desembaraço da necessidade de encontrar. Mas ele não está livre do que ele tem para fazer. Exemplo! Lá vai! Para deixar claro o que eu estou dizendo. Jesus foi traído por Judas. Os soldados o machucaram. Os sacerdotes armaram para ele. Herodes debochou dele. Pilatos fugiu da responsabilidade. Seus crucificadores foram bem cruéis. O povo na rua debochava dele. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele se retirou da necessidade de reencontro. Ele se retirou, mas ele não retirou do outro a responsabilidade que o outro tem com o que fez. Ou seja, Judas ficou do tamanho que era, Pilatos, Herodes e todo mundo ficou com as suas responsabilidades. Resgataram com quem? Não foi com Jesus. Jesus não voltou primo, irmão, tio, cunhado, filho, pai, de ninguém. Mas todos esses foram inscritos na lei de causa e efeito para encontrarem as consequências do que fizeram. Então, perdoar é muito benéfico porque nos retira da trama, mas não tira o outro das responsabilidades que ele tem. Vejam como isso é muito importante, porque há muitas pessoas que dizem, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar porque eu não sou besta. Besta é quem não perdoa, porque se eu perdoo, eu me desligo para ter outras histórias. E o cara que fez, ele vai se resolver, sei lá, com quem, mas não é mais comigo, não tem mais. Não tem mais. Se dissolve. Olha o livro Há 2000 anos, nós temos uma história ali que tem um personagem que persegue Públio Lentulus o livro inteiro, André de Dioras. No final do livro ele vai até Públio, já cego, todo destruído, e conta tudo que ele fez, até conta coisas que Públio nem sabia. Acaba com ele, e no final diz,
Eu fui lhe fazer mal, me tornei um homem também profundamente infeliz. Eu preciso do seu perdão. E a gente acha que o Públio não vai dar, porque, cara, o que ele fez foi muita maldade. E o Públio diz a ele: estás perdoado. Esse seria um caso de grande ódio, que uma pessoa resolveu na existência. E o perdão de Públio é tão verdadeiro que você pode procurar que ele não aparece nas outras obras. Não aparece 50 anos depois, não aparece no Ave Cristo, não aparece em Renúncia. Ele não aparece mais. Ele se desconecta. E na introdução do livro 50 anos depois, Emmanuel diz que ele estava encarnado, mas em outras lutas redentoras. Ele não encontrou Públio mais. Porque quando o Públio disse, estás perdoado, paf! Se desconectou dele, ele foi se resolver para lá e eu fui seguir minha vida. Públio foi seguir sua vida para cá e ele seguiu para o lado de lá. Então, essa é a grande libertação que a gente pode fazer a partir do momento em que nós perdoamos. E quando o Cristo nos falou sobre isso, ele não disse por que perdoar, ele só disse o seguinte: olha, eu estou pedindo para perdoar, mas ele não explicou. Moisés não falou de perdão. Jesus já falou de perdão, mas não explicou por quê. Perdoa por quê, cara? Ele diz: é por amor de mim. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Igual a mãe que diz para o filho: meu filho, não beba, é sua mãe que está pedindo. Era Jesus pedindo que a gente fizesse o bem, mas ele não explicou por quê. Quando a doutrina espírita vem, ela pega o ensinamento de Jesus e diz: agora eu vou justificar por que a gente tem que perdoar. Aí ela vai dar razões do porquê que a gente perdoa. E existem 6 razões pelas quais nós devemos perdoar. Razão número 1 pela qual nós devemos perdoar. Número 1. Essa até a autoajuda sabe, até a medicina sabe. Se eu não perdoar, o que é que vai acontecer? Se eu guardar mágoa, se eu guardar ódio de alguém, o que diz a autoajuda? O que é que diz o pessoal da própria medicina? O que é que fala o pessoal da psicologia? Você vai adoecer. Olha, você vai ter palpitação, vai subir a taxa de glicose, vai o problema da insulina, você vai ter problema de úlcera, você vai ter um monte de problema, vai nascer um tumor, vai dar um ataque cardíaco. Cara, você guardar ódio, guardar mágoa, o seu risco de ficar doente é muito maior. Um câncer, uma doença autoimune. Cara, é um monte de coisa que pode acontecer. Então, essa é a primeira das grandes justificativas, que até os médicos enxergam. Aí tem uma segunda justificativa. Essa justificativa, quem enxerga bem é a autoajuda e os psicólogos. Eles dizem o seguinte: olha, se você não perdoar, você vai se tornar uma pessoa horrível, muito chata para conviver, amarga, lembrando daquilo o tempo todo. É porque ele fez isso, é porque ele... Igual algumas pessoas assim: é porque o teu pai, quando teu pai me deixou, o teu pai era um safado. A pessoa não vive. Passa a vida inteira amargurado, não constrói sua vida, não consegue ser feliz, se priva de dar um sorriso, porque eu sou uma pessoa triste, porque eu passei muito sofrimento, eu não tenho o direito de rir. E ela mesma se destrói, cara, ela se destrói. Então ela guarda tanta mágoa, ela guarda tanto ódio dentro da vida dela, que ela não só adoece fisicamente, como o primeiro caso, mas ela vai adoecer também psicologicamente. Ela vai ser uma pessoa adoecida emocionalmente, ela não tem harmonia, é uma pessoa amarga, antipática. E não quero desejar o mal para ninguém, mas tem uma tendência de ficar sozinho no final da vida, que ninguém aguenta viver com gente amarga. Abra seu olho, tá? Se você reclama muito da vida, se você repete muita história do passado que não conseguiu perdoar, porque você tem muita chance de, infelizmente, tornar-se uma pessoa muito chata para conviver. E ninguém suporta conviver com pessoas chatas.
Então você acaba ficando sozinho. Ai, eu sou tão sozinho. Por que será, meu Deus? Por que ninguém se agrada de ficar comigo? Será que eu sou uma pessoa de difícil convivência? Se analise, veja se você ficar falando sempre das mesmas histórias. Preste atenção para não pegar esse segundo grave problema de adoecimento emocional por conta do não perdão. Terceira razão. Além de você adoecer emocionalmente, você também vai adoecer temporalmente. A sua história de vida ela fica comprometida. Sabe por quê? Porque você passa tantas horas do dia de hoje lembrando do dia de ontem, que o dia de ontem fica com milhares de horas, porque você fica relembrando. Aí ele me disse isso, eu falei aquilo, ele falou aquilo, eu falei isso. Fica relembrando, mastigando, remoendo, ruminando aquela história, horas a fio, durante anos, décadas. Então, o dia da briga, ele tem milhares de horas, dezenas de milhares de horas. E o dia de hoje tem quantas horas? Não vive o hoje. Não vive o agora. Vive no passado. Está sentado na casa espírita, assistindo palestra, nesse momento aí, pensando no falecido. Olha o que ele me fez. Não vive o agora. Cara, presta atenção no agora. Olha o presente. Não te foca no passado. Livro Ceifa de Luz, capítulo 45, Emmanuel diz o seguinte: a gente tem que se conduzir na vida igual o motorista que usa o espelho retrovisor só para se orientar. Se o motorista quiser dirigir sem olhar para o espelho retrovisor, vai bater. Se ele quiser dirigir só olhando para o retrovisor, vai bater. Então, o passado é igual o retrovisor. É só uma olhada para se orientar, mas o caminho é para frente. Olhe para frente, senão seus netos vão se formar e você não vai ver eles crescerem. Vai dizer, nossa, esse menino já vai se formar. Claro, você fica no passado o tempo todo. Por isso que não percebe que a vida dele está passando, que a sua vida está passando, que você está envelhecendo, remoendo coisas que estão impedindo você de viver essa existência. Vai sair da existência humana e vai dizer, eu acho que eu só vivi 25 anos, porque depois que eu separei eu não tive mais vida. Eu fiquei só mastigando a mesma história. Pelo amor de Deus, vá viver o presente. Liberte-se para que você não seja alguém adoecido dentro da própria existência. Número 4. Situação número 4 que a gente tem. Situação número 4 é a seguinte. O sujeito, além de adoecer fisicamente, além de adoecer emocionalmente, além de adoecer temporalmente, também vai adoecer espiritualmente. Eu preciso explicar o que é um adoecimento espiritual, preciso falar de obsessão, preciso falar das perturbações que a gente vai ter em casa, das entidades que passarão a fazer parte da nossa vida, nos perturbando, nos fazendo viver o passado, nos angustiando, nos jogando na depressão, adoecendo a gente, nos tornando profundamente infelizes, convivendo dentro da nossa cabeça, destruindo a nossa saúde espiritual. Eu acho que eu não preciso falar disso, porque a Casa Espírita tem dezenas de palestras falando sobre obsessão. Desenvolver um sentimento de mágoa, um sentimento de ódio por alguém, abre uma porta enorme para um processo obsessivo. Então, se você realmente não quer ser vítima de um fenômeno de perturbação espiritual, não deixe isso. É abrir as portas da sua casa para as entidades mais infelizes que existem, entidades muito sofridas, amarguradas, abandonadas, que se sentem atraídas pelo seu pensamento e que vão se hospedar na sua casa. Olha que louco! É isso que você quer? É essa companhia que você quer para a sua vida? Eu não acredito que seja isso. Então aqui também fica um quarto adoecimento. Para quem já se perdeu, eu já falei de 4. Adoecimento físico, o adoecimento emocional, que a pessoa fica amarga, o adoecimento temporal, que a pessoa nem vê os dias passarem, não vive o presente, só vive o passado, e o adoecimento espiritual, em que a pessoa fica perturbada, fica cheia de entidades dentro de casa, desgraçando a vida dela desnecessariamente. Liberte-se disso. Número 5. Eu disse que são 6, tá? Número 5. Quinta.
A reencarnação. Ai, meu Deus. Quando a gente odeia alguém, ou tem muita mágoa de alguém, aumenta a probabilidade de você encontrar com o seu agressor. A gente precisa se resolver, gente. Então a gente tem que voltar. E é assim, o que é que Deus faz? A gente precisa estar junto, mas para poder resolver melhor, tem que ter o esquecimento do passado. Senão a gente não daria conta. A gente só dá conta de conviver com as pessoas que são meio complicadas do ontem por conta do esquecimento do passado. Senão a gente sentaria na mesa com ódio de todo mundo. E assim as pessoas dizem, eu gostaria muito de saber sobre minha encarnação, quem é que foi o que e tal, mas eu queria lembrar de tudo. Cara, o objetivo da encarnação é para esquecer mesmo. Se for para não esquecer, fica lá. A gente só veio porque era para esse corpo abafar as memórias, eu ter condição de sentar na mesa com um desafeto e a gente reconstruir, fazer uma nova história, ter a chance de se renovar emocionalmente. Então, a reencarnação, ela é o grande momento do reencontro. Se não deu para resolver no mundo espiritual, se a gente não conseguiu, você vai ter que reencarnar para resolver. Às vezes a gente está lá no mundo espiritual e diz assim, não, eu já consegui perdoar fulano. A gente já conversou, já se entendeu, está resolvido. Mas será que está resolvido mesmo, papai? Será que a gente realmente resolveu? Ou será que a gente está se enganando? Para saber o que se passa dentro do seu coraçãozinho, só tem uma forma: encarnar. Mergulha na carne de novo, vem para cá, passa para o lado de cá, vem pagar boleto para saber se realmente você perdoou. Porque às vezes no mundo espiritual eu digo, não, a gente já se entendeu, agora eu já amo. Será? Vem para cá, encarna aqui, sofre o esquecimento do passado e deixa que fale só o que está no fundo do ser. Aí você vai saber se você perdoou. Se você do lado de cá conseguir amar, conviver, perdoar e se esforçar, é porque realmente foi legítimo. Se não for, é porque não resolveu. Então, qual é a quinta das possibilidades? É você ter um cara dentro da sua casa que é um desafeto do passado. Então, você tem sua família, seu pai, sua mãe, e aí Deus coloca dentro da sua família um desafeto seu. Gente, é muito ruim viver com desafeto. É muito difícil, muito complicado. Então, e a gente não sabe se vai ser espírita na próxima. Então, para que você não passe por esse dissabor, de repente acreditar que você está vivendo com alguém que é um grande problema da sua vida, então resolva logo. Na próxima encarnação você pode nascer muçulmano, pode nascer católico. Como é que você vai lidar com isso? Resolve agora, enquanto dá, não espere amanhã. Então, reencarnar com um desafeto é uma coisa muito difícil. Mesmo com conhecimento espírita, não é muito fácil você lidar com uma pessoa que não lhe trata bem, que o tempo todo lhe machuca, lhe ofende. Precisa um coração muito determinado para mudar. Mas eu disse que eram 6. E existe uma coisa que é pior do que você ter um desafeto na sua família. O que será isso, hein? Não, não é 2 desafetos. Não é. O que será que é pior do que um desafeto? A última das consequências é o seguinte: ao invés de você ter a sua família e esse desafeto nascer na sua família, é você que vai para a família dele. Você é que vai nascer junto com o pai dele. Por que tem que ser ele que tem que nascer perto da gente? Por que é ele que tem que vir sozinho para o nosso confortável ambiente? Vá você para a casa dele. Não conhece o pai, não conhece a mãe, não conhece os irmãos e ainda tem um desafeto como irmão. Que tal? Isso pode acontecer. A gente renascer numa realidade familiar em que todos são estranhos e o único que a gente conhece é um desafeto do passado. Esforcemo-nos para que a gente não precise disso. Nós temos todas as possibilidades de fazer. Esforcemo-nos agora para libertar as nossas almas. E como a gente bem sabe, o grande instrumento que Jesus nos deixou
para a libertação das nossas almas é o perdão. Aproximemo-nos dessa lição e nos apropriemos das reflexões que o Espiritismo nos faz e nos libertemos disso, sabendo que isso não tira a culpa de ninguém, mas liberta as nossas almas das dores do mundo e da necessidade do reencontro. Que Deus abençoe a todos nós e proteja as nossas vidas. Fiquemos todos com Deus.